Eu queria propor, uma reflexão a partir do versículo 17c do capítulo 2 do evangelho que nós escutamos, quando os discípulos vão recordar o que diz as Escrituras e identificar essa frase, a postura do Senhor. O zelo por tua casa me consumirá. E aí, pensando o zelo por tua casa me consumirá, essa frase tão importante, retomar o anúncio de Paulo, que nós somos casa de Deus, templos do Espírito, santuário do Altíssimo. Depois, pensar um pouquinho também, que eu acho muito importante, esse esvaziamento simbólico do templo, o esvaziamento simbólico, vamos dizer assim, daquilo que é o sagrado, que é uma marca do nosso tempo. E por último, para fechar a nossa reflexão, já que nós estamos no mês do dízimo, trazer essa reflexão para aquilo que seria o nosso comprometimento, nosso compromisso com a igreja em relação àquilo que nós chamamos de sentimento de pertença. Então, gostaria de poder fazer esse caminho com vocês, sem delongas, mas pelo menos propor essa reflexão para que a gente possa avançar um pouquinho. No primeiro momento, eu acho que é muito importante a gente pegar essa frase que está hoje situada no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, no versículo 17, o zelo por tua casa me consome. E a partir daí, pensar de que casa as Escrituras falam, de que templo nós devemos partir para compreender aquilo que é a mensagem que o Evangelho nos coloca hoje. E não me parece assim tão difícil, porque eu acho que todos nós, que de alguma forma abraçamos o cristianismo, trazemos dentro de nós essa certeza do anúncio paulino de que o ser humano é o principal templo de Deus. Paulo diz isso de uma forma muito forte no texto de hoje, em outros textos, quando ele vai usar essa metáfora bonita, que eu não sei se vocês ouviram bem. Paulo vai dizer assim: o Senhor me deu uma graça. Qual é a graça que o Senhor me concedeu? O Senhor me deu a graça de ser, como a gente poderia dizer, no popular, mas está ali também na tradução, mestre de obra. Eu, como apóstolo, sou mestre de obra. E o Senhor me deu a graça de, na condição de mestre de obra, colocar um alicerce firme para que vocês possam construir o templo espiritual. E aí ele vai dizer qual é este alicerce firme. O alicerce firme é Cristo, não deve ser substituído, e somente a partir dele vocês podem construir este santuário vivo. Esse santuário vivo que é o seu corpo, que é a sua existência, onde Deus habita. Isso é belíssimo, Primeiro porque quando Paulo anuncia que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós somos morada do Altíssimo, ele resgata a dignidade do nosso corpo. Se o nosso corpo não fosse tão digno assim, Deus não teria se encarnado no homem Jesus. O Verbo se fez carne e habitou não somente entre nós, mas habitou em nós. Isso é um dado bíblico, está lá, não fui eu que escrevi o texto. Então imagina que maravilha, o resgate da nossa corporeidade a partir deste texto como fonte, caminho e destino da santidade. Não existe possibilidade de santificação se não passar pela carne e pelo corpo. E isso é um dos anúncios mais assombrosos e mais novidosos, do cristianismo. Então, o templo vivo não são as paredes. O templo vivo é quem está aqui dentro. Quem vem louvar, quem vem adorar, Isso é muito importante. Ontem eu dei uma pequena oficina lá no Colégio Lourdinas. Tinha um amigo meu aqui, que estava lá, e a gente falava depois no finalzinho sobre o encontro entre duas liberdades, entre a liberdade de Deus e a nossa liberdade. E é neste encontro entre a liberdade de Deus e a nossa liberdade que nós vamos construindo esse edifício espiritual e este templo vivo que nós somos convidados a ser. Então, o zelo por tua casa me consome, parte, em primeiro lugar, do cuidado que eu tenho com a minha vida, com as pessoas que estão do meu lado. O zelo por tua casa me consome, exige de nós, primeiro, a revisão do nosso cuidado com o ser humano, com o nosso corpo e com a nossa existência. Porque senão nós nos tornamos hipócritas, cultuamos
matéria, tijolos, e deixamos morrer aquilo que importa, que é o templo vivo, que é o ser humano, né? Aí nós assumimos a postura do fariseu, né? A postura farisaica, que é o apego exagerado aos ritos e o desprezo daquilo que seria o templo por excelência, que é o ser humano. Por um lado isso. Mas de outro modo, para fazer um contraponto que é muito importante, também é verdade, né, que a igreja, na sua sabedoria, sempre compreendeu a comunidade cristã como um grupo de pessoas que se reúne para orar a partir de alguns símbolos. E o templo, igreja, né, físico, é um desses símbolos que tem sido esvaziado e que é primordial para a gente, é muito importante, né? E quando a gente celebra a festa da Basílica de Latrão, se em primeiro lugar nós precisamos resgatar o templo espiritual que cada um de nós somos, em segundo lugar nós precisamos levantar uma crítica feroz ao esvaziamento daquilo que seria a dimensão simbólica da religião. Nós perdemos isso a partir do século XIX, né, e o século XX ajudou a gente a perder isso, né? Nós perdemos o respeito pelo sagrado, a reverência pelo sagrado. Na missa das crianças aqui, às vezes eu tenho que parar para dizer, você não pode sair correndo por aqui não. Por quê, padre? Porque você não está numa quadra de futebol. Eu vou subir no altar. Ninguém sobe no altar, porque o altar é aquela mesa lá. A gente sobe no presbitério, né? A gente não traz merenda para a igreja. Claro que tem uma criancinha ou outra que precisa, né? Obviamente ninguém vai ficar aqui sendo insensível, né? Uma criança de colo precisa de um brinquedinho, precisa de uma merenda, né? Ninguém vai ficar aqui pregando uma espécie de rigorismo, né? Mas via de regra a gente precisa resgatar aquilo que é o valor do tempo. Celebrar a consagração da Basílica de Latrão é resgatar isso que nós temos perdido, né? Nós esvaziamos, quando eu falo nós, não estou falando vocês, né? Eu falo de forma geral, a cultura esvazia, né, alguns símbolos e não coloca nada no lugar. A gente tirou ou esvaziou o símbolo do templo, não colocamos nada no lugar. Resultado, templos boates da parede preta, onde a gente vai para escutar um rock legal, onde se fala de Deus. A gente esvaziou a figura do professor, não colocou nada no lugar dele. Esvaziamos a figura de pai, não colocamos nada no lugar. Esvaziamos a figura do policial, não colocamos nada no lugar. E a gente vai esvaziando as figuras, né? Não colocamos nada no lugar. Isso causa na gente uma profunda crise, né? Então, hoje é dia de celebrar a consagração da Basílica de Latrão e, ao mesmo tempo, resgatar este valor daquilo que é o símbolo do tempo pra gente, né? Quando eu era criança, numa cidade do interior por aí, a gente passava em frente à igreja, se a gente não fizesse o sinal da cruz, a mãe da gente ficava brava, né? Faz o sinal da cruz, menino, tá passando em frente à igreja. Não joga a bola na pracinha da igreja, e fazia terrorismo com a gente. Porque se a bola bater na porta da igreja, sua mãe morre. A gente não queria perder a mãe, a gente não jogava bola na porta da igreja, né? Olha, claro, né? A gente não se trata de pregar um saudosismo, entenda bem o que eu estou dizendo. Se trata de resgatar algo extremamente importante, que é o valor, né, daquilo que seria o símbolo para nós, né? Vocês vão receber o escapulário. O escapulário é um símbolo de proteção de Maria. Inclusive, vocês sabiam que a gente não usa por fora da camisa? Porque o escapulário não é um adereço. O escapulário é um símbolo de proteção. A gente usa por dentro. As pessoas usam por fora, mas a gente não usa por fora, né? Ele é a espiritualidade do escapulário, é aquela, né? Quando você tiver, espera que não, né? Mas é a ideia topográfica do inferno, né? Quando você estiver descendo, Maria te puxa por ali. Essa é a ideia do escapulário, por isso que ele tem dois lados, né? É por onde, simbolicamente, Maria te puxa, né? Isso é a ideia do escapulário. Então, resgatar o valor dos símbolos. E aí, para fechar a nossa homilia, por causa de tudo isso, nós perdemos o sentido de pertença, né? Disse hoje de manhã, e peço perdão pelas palavras duras, mas nós católicos às vezes fazemos umas coisas vergonhosas. A primeira coisa vergonhosa que nós católicos fazemos é desconhecer a nossa tradição e julgá-la sem conhecer.
E a gente tem preguiça de estudar, a gente se contenta com os vídeos de Instagram, com os vídeos de YouTube. A gente não estuda. Segunda coisa, além de desconhecer a nossa tradição, a gente ainda costuma falar mal dela para pessoas de fora. É uma coisa assim que a gente fica assustado, né? A gente precisa resgatar o amor, não simplesmente resgatar o amor pela instituição, né? Resgatar o amor pelo sagrado que de alguma forma essa instituição representa. E aí nós perdemos, nós não temos sentimento de pertença. Ah, você é o quê? Eu sou católico, né? A gente tem má fama, né? Eu tenho, curiosamente, eu recebo várias graças na minha vida. Eu recebi uma graça muito curiosa na minha vida. Eu não tenho cabelo grande, porque alguém corta, não é isso? Quase todas as pessoas que cortaram meu cabelo durante a vida são protestantes. Ou alguém da Assembleia de Deus, ou alguém da Presbiteriana, ou algum batista. Atualmente um batista corta meu cabelo, já faz 6 anos, né? E eu gosto, e aí, às vezes 3 meses, 4 meses depois, eles descobrem que eu sou padre, fica um pouco assim, né, e tal. Eu continuo indo lá e bato muito papo com eles, né? E a gente escuta algumas coisas assim, né, que a gente precisa ter a humildade de escutar, né? E um desses falou assim: ah, padre, eu fui católico, fui até coroinha. Nossa, foi coroinha, mas depois eu saí um pouquinho desse negócio de coroinha e tal, e eu era católico de nome, não me tornei nada, comecei a namorar com uma menina protestante, aí eu me tornei batista. Isso é um sintoma. Ela não se tornou católico, ele se tornou batista. Será por quê? Mesmo sendo coroinha, será que teve uma formação esmerada? Será que exerceu o seu ministério de coroinha de verdade? Será que estava consciente daquilo que celebrava? Falta de sentimento de pertença, né? Louvado seja Deus, eu acho que ele é um excelente batista. E eu gosto de bater papo com ele, a gente se dá super bem. Tem 6 anos que eu vou, né? Crescer um pouquinho, eu vou lá e sou assim, né? Apaixonado com a forma dele viver a fé dele. Mas para mim é sintomático. E ele não quer me converter, eu não quero convertê-lo, e a gente vive muito bem, né? E a gente bate papo, e a gente conversa sobre isso. Falta de sentimento de pertença. E o falta de sentimento de pertença, ele é muito grave, porque ele gera coisas perigosas pra gente. Ele gera críticas inconsistentes, ranzinzas, pirracentas. Ele gera dúvidas. As pessoas aqui no sacramento, no ministério extraordinário da Sagrada Comunhão, a gente passa por isso. São pessoas que assim, eu não vou à missa hoje não, porque eu já assisti a missa na Canção Nova. Que sentimento de pertença, hein? Não vou à missa hoje não, porque eu já assisti a missa na Rede Vida, né? Estão escutando bem este som? Sim ou não? Mais ou menos, né? Mas estão escutando alguma coisa, não é? Alguém está pagando por ele. Se não é você, é o seu vizinho do lado. Porque ele não paga sozinho. A gente não paga o som só com oração. Se tem ar-condicionado, alguém está pagando por ele. Se não é você, é o seu amigo do lado, né? Sentimento de pertença é isso. É desde as campanhas que nós fazemos, tipo, temos que construir uma igreja, então vamos fazer alguma coisa, tem que fazer um movimento aqui para construir essa igreja, eu tenho que limpar a igreja, eu tenho que manter um ar-condicionado. Então vai ser através do meu dízimo, através da minha oferta, o que eu vou fazer? Mas eu preciso também educar os meus jovens. Você é catequista. Ser catequista é entregar o dízimo do seu tempo. Vou tirar 1 hora, 2 horas do meu sábado para catequizar. Vou tirar 1 hora do domingo para vir aqui entregar o dom da minha voz e do meu violão ou daquilo que eu sei tocar para louvar o Senhor. Isso é entregar o seu dízimo. Vou tirar 1 hora do meu domingo para vir aqui servir como coroinha. Isso é sentimento de pertença. Você se sente bem quando falam mal da sua família? Se você se sente bem quando alguém fala da sua família, você está vivendo uma perversidade ou a sua família é muito ruim. Não tem lógica isso, né? Sentimento de pertença passa por isso. Desde o dízimo que eu entrego, até a oração que eu faço, a defesa que eu faço, a oração que eu faço. O seu bispo não é tão santo? Reze por ele.
Você acha seu padre arrogante, pouco santo, ou que não tem uma vida muito idônea? Reza por ele. Tá te incomodando muito? Marca um horário e fala: padre, tem um negócio aqui que eu queria entender, eu não estou entendendo isso que o senhor está falando, a sua postura. E ao invés de sair por aí, eu vou bater um papo, vim bater um papo com o senhor. Isso é sentimento de pertença. E sabe por que eu vim aqui, padre? Porque eu sou batizada, sou crismada, eu fiz primeira comunhão e eu pertenço a essa paróquia. Aqui é a minha casa. E tem coisas que não andam bem e eu quero saber do senhor. Porque você tem direito, porque você é filha, porque você é filho, vocês não são escravos. É tomar posse. Já tomaram posse da igreja de vocês? Não é vir aqui uma vez na semana para escutar uma homilia ou para, vamos falar assim, fazer um sacramento ou receber um escapulário. Não, é tomar posse. O zelo pela casa do Senhor te consome? O quanto, quando, como este zelo te consome? É isso que falta a nós, né? Aos cristãos católicos. Falta isso. Tomar posse da sua igreja. Olhar para os símbolos da igreja e falar: bendito seja Deus, porque nós temos a Eucaristia, nós temos a Virgem Maria, nós temos o ambão da palavra, nós temos o altar, nós temos os objetos sagrados, né, e litúrgicos, que nos ajudam a orar, nós temos a devoção ao escapulário, nós temos crisma, nós temos EAC, bendito seja Deus que nós temos tudo isso. Isso é sentimento de pertença. O zelo pela casa do Senhor me consome. Cada vez mais que eu conheço essa casa e que eu me sinto filho e filha, e não visitante. A gente até usa a palavra visitante, né? Temos visitante hoje, tá? Pode continuar usando, não tem problema, né? Mas como que eu gostaria que vocês não fossem somente visitantes? Podem visitar outras paróquias, posso visitar essa, mas que cada igreja que você entre, mesmo que a gente fale, temos visitante hoje, né? Seu coração fala: ó, visitante, não sei se eu sou não, mas eu sou filho dessa igreja e eu vim hoje celebrar a Eucaristia, vim celebrar a missa com vocês. Não sou dessa paróquia, mas sou filho dessa igreja. Esse é sentimento de pertença. Em Roma, na Grécia, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Na China, em qualquer lugar, na Venezuela, na Argentina, em qualquer lugar que vocês estiverem. Filhos e filhas de Deus, amados e amadas por eles. Filhos da igreja. É isso que nós esperamos. O zelo pela casa do Senhor me consome. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.